Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui. Eu e Natan estamos com o Matheus Cruz, que é vereador e o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Além Paraíba. Tudo bem com você, Matheus? Tudo bom, prazer, né? Mais uma vez estar aqui presente nessa empresa que a cada dia a gente fica muito feliz, que o crescimento e principalmente contando com os colaboradores da própria cidade, Sim. né? E vamos lá, dar sequência aí ao podcast. Espero que as pessoas que acompanhem possam entender aí um pouco da nossa história e que a gente faça aí o melhor aí. Beleza. Matheus, conta pra galera aí quem é Matheus Cruz e como é que você caiu assim nessa vida política para estar galgando esse caminho que você está como presidente da Câmara. Foi um vereador que teve uma votação muito expressiva também, e eu queria que você contasse um pouco dessa jornada para o pessoal entender. Pode ser? Pode sim. Primeiramente, bom dia a todos, né? Ou boa tarde, ou boa noite, vai depender da hora que horário aqui. Vai estar assistindo. Pode ser de madrugada. Bom dia, Natan, bom dia, Clarim. Então, acho que é DNA, né? Já está no sangue. Minha família sempre, essa parte assistencial, sou neto da dona Filinha, que foi durante mais de 30 anos aí presidente da Pastoral Carcerária, fazia um trabalho bem interessante com os presos, né, da nossa cidade. E isso passou pro meu pai, eu acompanhando já desde pequenininho. Antigamente a gente tirava os presos da delegacia para fazer um almoço lá na quadra da Ilha de Baixo. Era mais tranquilo essa relação. Uhum. Hoje, talvez por conta dos crimes mais de alta periculosidade, né, alguns detentos que temos aqui, inclusive de fora da cidade, passou a ficar inviável a retirada dos detentos. Então passamos a fazer na própria delegacia, né, ainda no corredor. Aí depois passou a, infelizmente, eles permanecerem dentro das celas, mas não deixamos de fazer esse trabalho assistencial. E meu pai é um exemplo para mim, né? 11 anos que a gente, finais aí do ano, Natal, se veste Papai Noel. Estamos aí nos bairros aí mais carentes de nossa cidade, levando aí alegria para nossas crianças. Meu pai trabalhou a vida inteira de vigia, segurança, já teve uma equipe de segurança, trabalhou muito em exposições, né? E trabalhou muito aqui ao lado, na Sayone aqui, mais de 20 anos. E depois foi para Guabi, onde eu também trabalhei. E trabalhou lá mais de 10 anos, aposentou, hoje é colaborador ali na Clínica São Lucas, né? E a gente continua aí, com esse DNA, a parte assistencial. E eu acho que isso foi uma das bandeiras que eu carrego até hoje, né? Estando hoje no meio político, a gente consegue, né? Eu costumo falar que eu uso a política como um instrumento para poder ajudar as pessoas. A gente, com os contatos que a gente tem, a gente fica muito feliz a cada conquista. Acho que é isso. E quem que te deu esse empurrão para você ser candidato? Eu comecei na Câmara Municipal, né? Trabalhei lá 12 anos com jornalista e repórter Dauro Machado, empresário. Cara de uma inteligência que eu sou suspeito a falar porque trabalhei com ele 12 anos, então, mas muito inteligente, e eu absorvi muitas das coisas boas, né? A parte boa que ele, nesses 12 anos eu pude estar do lado dele. E na última eleição, ele já logo no meio do mandato, ele deixou claro que não tentaria a reeleição. E por estar militando na política já esses 12 anos e já ter também no DNA, como eu disse agora há pouco, essa questão do assistencialismo, como o Oswaldo, que participou no último podcast, não tem como não dar de exemplo. A gente é muito ligado ao futebol, isso também agrega muito, que a gente está presente em vários bairros da cidade. A gente percebia que existia a possibilidade do nome ter uma aceitação, né, popular, e colocou.
à disposição da população para avaliação, né? Que é a eleição. Isso foi quando? Foi na última eleição? Não, na verdade, na última eleição, é essa que eu estou eleito, né? A Sim. penúltima, eu também fui candidato, que foi quando o Dauro não quis tentar a reeleição. Mas, assim, eu nem seria candidato, porque eu era um dos coordenadores da campanha do Miguel, do prefeito. Aí ficou aquela questão partidária, que a gente precisa de nomes para poder estar somando votos, para poder atingir legendas. Sim. E acabou que eu fui mais votado que 5 vereadores que entraram, né? E só que eu perdi dentro do meu partido. Do partido. Nosso partido, na época, fez uma coligação, DEM com PSD, e foram feitos 3 vereadores, o Gerson, o próprio vereador Davi e o vereador Tovinho. Por mais 20 votos, a gente teria feito a quarta cadeira. Caraca. Aí a gente teria emplacado aí mais um vereador nessa coligação. E quando tu viu essa votação, tu esperava isso, cara? Tu esperava que você ia ser votado assim? Justamente isso que me surpreendeu. Eu não esperava porque o trabalho assim foi voltado 24 horas por conta da coordenação da campanha do Miguel. Aí é lógico que o nome estando ali, as pessoas estão vendo, as pessoas que gostariam, né, de que tivesse a sua aprovação na Câmara, né? Foi criando uma proporção bacana, mas assim, não esperava que se eu esperasse, eu acho que eu tinha abandonado um pouco o prefeito e tinha cuidado um pouco mais da campanha. Mas em recompensa a essa, Deus abençoou aí, tive o dobro dos votos, fui o segundo mais votado da cidade. Caramba, uma campanha humilde, uma campanha modesta, né? Com pés no chão, mas uma campanha muito verdadeira, né? Sem falsas promessas. Hoje eu tenho, graças a Deus, uma tranquilidade de continuar, né? Nos bairros, nas ruas, porque não prometi nada que eu não iria cumprir, né? Questão de empregos, como a gente sempre sabe que acontece. Sim. Isso me dá uma tranquilidade para poder estar na rua, continuando a desenvolver aí o trabalho. Bacana, cara. Pô, legal. Cara, bem legal. A gente ainda tem mais um tempo aí de Câmara, né, e de presidência. Você estava contando para a gente, antes da gente começar, sobre vários projetos que você desenvolveu na Câmara e você entrou com uma metodologia de gestão um pouco diferente das metodologias passadas. Queria saber, assim, primeiro o que você fez e por que você resolveu entrar dessa forma? Por que você resolveu podar uma estrutura que existia? Me conta um pouco da sua motivação para fazer isso. Eu tenho algumas bandeiras, né, como eu disse, da parte política, que é a parte assistencial, parte de deficientes físicos, que eu estou uma relação muito estreita, né, hoje com a PAI, com Carlos Eduardo, que é carinhosamente conhecido como Cadu, e inclusive o deputado federal, que daqui a pouco a gente deve falar dele, ele é considerado hoje o deputado das APAES, e enfim, mas na Câmara a minha bandeira é transparência e gestão, né? Gestão, eu posso dar o exemplo que hoje o quadro de funcionários da Câmara Municipal a gente reduziu, né? Hoje só tem funcionários concursados na Câmara, né? E o serviço continua sendo desenvolvido da melhor forma possível, não é por conta, talvez infelizmente, de um desligamento que deixou de acontecer os serviços, os funcionários abraçaram, as ações continuam acontecendo, os funcionários hoje todos eles são concursados, tirando os assessores, né, que mantém 2 assessores para cada vereador, e com algumas economias, igual o fim da verba indenizatória, que é um projeto polêmico que vinha se arrastando aí há alguns anos, inclusive em algumas cidades alguns vereadores tiveram que devolver esses recursos. Está sendo possível a reestruturação da Câmara Municipal, parte que vocês gostam muito, que é a parte de informática. Hoje cada vereador tem seu notebook para levar para o plenário, por exemplo, que já gera uma economia de papéis, né? Toda segunda-feira, nossa reunião ordinária,
30 folhas, você multiplica por 13 vereadores Até questão para de meio acompanhar ambiente, e também a questão do ambiente. E falando ambiente, a questão mais importante que está sendo agora feita é a energia fotovoltaica, né, que gera uma energia limpa, né, podemos dizer assim, e que também vai gerar uma economia aos cofres públicos. Né? A gente paga hoje aí uma média de 3, 4 mil reais por mês de energia. Com a colocação, a implantação desse sistema aí, a gente vai pagar, vai gerar uma economia de até 95%. Vocês estão colocando o painel na prefeitura, é isso? Não, na própria na Câmara. Câmara? Isso. Na própria Câmara, e a perspectiva é que em 3 anos e meio o investimento já seja pago, mas que na verdade a gente vai estar pagando à vista. Né? Com essas economias geradas aí durante esse ano, graças a Deus, já temos o recurso suficiente para poder estar pagando à vista esse investimento. Bacana. Na ordem de grandeza, o quadro que você enxugou, você sabe mais ou menos o volume que tinha de pessoas antes e passou a ter depois? Hoje, quadro de funcionários, como eu disse, né, todos eles são concursados. Mesmo com mais funcionários, tem uma outra situação que acontecia na Câmara Municipal, que eu peguei desde o início para tentar organizar, é que tinha setores, mesmo com mais pessoas, que não tinha o responsável. Não tinha aquele que a gente poderia cobrar. Sim, né? sim, o responsável de fato. Você cobrar aquele cara ali. Inclusive era o presidente que assinava, porque como não tinha o funcionário-chefe do setor, digamos assim... Não tinha um gerente, ia direto no ia para o presidente da Câmara para poder assinar. Hoje teve essa diminuição do número de funcionários, mas hoje todos os setores têm o seu responsável. Né? A gente sabe quem a gente hoje se dirige, né? Para poder perguntar, questionar, acompanhar o serviço. E eu acho que dessa forma ficou também mais organizado. Né? Ô, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. Você é presidente já no primeiro mandato, né? Você é a primeira vez vereador e você tornou presidente. Cara, como é que é isso? Você tem um treinamento, você tem um material? Por quê? Você meio que, entre aspas, cai de paraquedas uma responsabilidade ali muito grande. Então, Natan, como eu disse, trabalhei 12 anos na Câmara, então a gente já traz uma certa experiência, mas completamente diferente você ser gestor, né? Você ter que estar administrando tanto parte financeira quanto pessoal também, lidar com o ser humano, ainda mais no meio político, é meio complicado, mas assim, foi muito tranquilo, porque essa iniciativa surgiu dos próprios vereadores e das vereadoras. Eles que me procuraram, não foi aquela coisa assim positiva, eu vou colocar meu nome. Eu estava em casa, alguns vereadores me procuraram, falaram, a gente conversou entre a gente aqui, você se dá bem com todo mundo, você tem um perfil que a Câmara precisa para poder estar na presidência e vamos levantar seu nome aí, se você aceita e tal. Aí de pronto não, conversei primeiro com a família, com alguns amigos, alguns apoiadores políticos, né, que a gente sabe da responsabilidade que né? A gente está presidindo um dos poderes, né? Então, depois no início foi um pouco dificultoso, a questão do regimento interno é bem complexo, é bem grande, tanto a lei orgânica, tanto o regimento interno, eu li muito para poder me inteirar, né, do serviço. Agora já está tranquilo. Agora já está tranquilo. Cara, tem uma outra coisa também que eu queria perguntar para ele, Cléber, que é assim, como habitante aqui de Além Paraíba, que eu vejo algumas coisas assim que eu não sei se faz sentido. Esses dias eu vi na rede social um documento pedindo para prefeitura, alguém fez um documento pedindo para a prefeitura para passar o carro contra o pernilongo. E, cara, esses dias a gente levantou uma bola sobre quebra-mola na cidade, né? Então botaram quebra-mola e tudo mais enfim, botaram quebra-mola por causa de problemas de motoboy, sendo que o motoboy mesmo passa e o quebra-mola não adianta nada, e nós temos as ruas aí que precisam de uma adaptação. Você acha que falta um pouquinho mais de seriedade nisso, ou você acha que vale a pena ter esses documentos? Você acha que a burocracia é necessária para esse tipo de coisa?
Primeiro, vamos abordar o assunto que foi até polêmico na Câmara, que foi a questão do carro fumacê, né, que a gente fala. Isso aí. Vereador Fernando, que há mais de 20 anos ele é concursado, né, da prefeitura, ele é da área da endemias. Tem hoje uma lei que proíbe, né, o carro fumacê, a não ser que já esteja decretado que a cidade está, né, num estado avançado. Não sabia disso, não. Então, porque acaba o fumacê não só matando o pernilongo, mas acaba matando outros insetos também. Insetos e tal. Então, Entendi. teve essa proibição, né? E tinha sido feita uma indicação primeiro pela vereadora Guaraciaba, Germelo de Marca, né? Com essa solicitação. Aí o Fernando explicou isso no plenário, ela retirou essa indicação para talvez não dar discussão em plenário, quem votaria a favor, quem votaria contra essa solicitação. Aí depois a vereadora, se eu não salvo engano, a vereadora Renata também fez a mesma indicação e o vereador Fernando voltou a explicar, ela também retirou e por fim a vereadora Simone fez essa indicação e ela não retirou e foi para plenário, deu um pouco de tumulto ali na votação, mas acabou que passou e acabou que o que resolveu foi a chuva, né? Graças a Deus a chuva agora... Aí veio as cigarras agora. Começou a chegar e minimizou. Mas aí puxando esse assunto transtorno. que eu te falo, a gente está debatendo isso aqui agora. Você acha que talvez, falando do órgão público em geral, não falta assim uma melhor comunicação com o povo? No sentido de trazer isso para as redes sociais? Um porta-voz mesmo? Com certeza. Ontem mesmo eu estava na prefeitura e um popular estava lá reclamando que não tinha recebido o carnê de IPTU e que vence hoje. Sim, já outro caos parcela. também. E muito preocupado talvez de não estar conseguindo pagar, aquela preocupação da pessoa, principalmente mais humilde, que não tem aquela informação de que pode chegar na prefeitura e requerer lá, preocupado talvez de sujar o nome. Eu percebi isso, uma pessoa parece ser muito correta, né? Sim. E achei até muito bacana essa preocupação dele. Aí isso deve, infelizmente, refletir em outras pessoas, né? E acho que a comunicação ela é tudo, né? Vocês aqui trabalham muito com marketing, com esse processo. Eu acho que é o verdadeiro ditado. Quem não comunica, literalmente se entrubica, né? Então... Eu acho que é isso, cara. A prefeitura buscar cada dia mais soluções para tanto a Câmara também. A gente tem tentado justamente isso, estar próximo da população. Eu acho que a comunicação ela é isso, né? A gente tá falando a mesma língua da população, está próximo, porque a gente só está hoje, eu estou hoje vereador justamente por causa da população, né? Eles que nos colocaram lá, então... nosso mandato se deve a eles, então a gente tem que estar o mais próximo possível da população para poder estar escutando, né, as reivindicações e tentando fazer o máximo aí para poder estar atendendo. Matheus, você... Sobre o quebra-mola, Nathan, esqueci de só para poder... Realmente é uma outra situação, assim, semana retrasada eu cheguei até a falar em plenário, pedir a Polícia Militar de Além Paraíba talvez que intensifique um pouco mais as blitz, não só para a questão de documentos de veículos, ainda mais que a gente sabe hoje da dificuldade que a pandemia tem ocasionado, né, financeira, muitas pessoas com certeza, infelizmente, não devem estar com o seu documento em dia, mas para poder coibir os irresponsáveis que a cada dia, principalmente nos finais de semana, tem assustado a população, né? Então acho que assim, a polícia na rua dando umas blitz incertas, a pessoa a cada curva vai ter aquela preocupação. Pô, será que ali vai ter uma viatura logo depois daquela curva? Talvez vai diminuir um pouco mais a velocidade, vai ter um pouco mais de responsabilidade. Foram colocados vários quebra-molas, como a gente estava conversando aqui, infelizmente para moto. Eu acho assim, minha opinião particular sobre o quebra-mola. Eu acho o seguinte, é uma medida preguiçosa, porque atrás disso tem muito mais de educação, muito mais, igual você disse, da polícia e tudo mais. Vai resolver? Acho que não, porque o próprio problema foi os motoboys, né? Não foi de fato o carro. Você só vai trazer mais problema de trânsito, que ali em Paraíba hoje tem um problema de trânsito aí. Você pode ver, acabou de inaugurar a Magazine Luiza
a cidade ficou parada. Então, são problemas pontuais que não é o quebra-mola de fato que vai resolver. Mas, assim, também não discordo que tem que ter, né? Mas eu acho que tem um trabalho a mais aí que tem que ser feito. Intensificar, né? Com certeza. Eu acho que radar também resolveria, principalmente algumas avenidas hoje que a gente percebe, né, que está asfaltado, que tem uma reta, digamos assim, que é propícia, infelizmente, a um excesso de velocidade, mas chegou até a fazer algumas pesquisas, consulta de preço, né? Realmente o valor é bem puxado, elevado, mas diante da necessidade, eu acho que não vai ter como não. O prefeito Miguel, infelizmente, aí vai ter que colocar a mão no bolso aí para poder... Mas gera arrecadação, não gera? Quando você bota um radar, alguém é multado, a prefeitura arrecada. Vai ter um FIR aí que você acho que uma parte fica para o município, né? Como o IPVA, né? Uma parte acho que fica para o município, outra não sei se vai para o estado. Caramba! Não sei. A prefeitura banca tudo e o dinheiro vai lá para cima. O IPVA eu tenho certeza que é dessa forma, né? A metade fica para o município, a metade vai para o estado. Interessante. Cara, eu queria te perguntar o seguinte, você assumiu e logo de cara você recebeu aí uma pandemia para administrar. Como é que foi você, tão novo como presidente da Câmara, já ter que mobilizar, né? Eu sei que vocês mobilizaram todo um esquema envolvendo notebook, câmera, internet na casa do vereador, teve que fazer toda essa configuração para poder não parar, né? Porque você sabia que vocês também não podiam parar porque tinha que aprovar todo o trâmite aí para seguir na solução. Como é que foi? Então, a eleição ela aconteceu em novembro, né? Excepcionalmente, geralmente é outubro, esse ano foi para novembro. E a partir do resultado, a gente começou a fazer a transição, né? Comecei, inclusive porque já sabia que tinha grande chance de estar presidente. A eleição para a mesa foi no dia da posse, mas como já era um consenso, eu comecei a participar mais das reuniões que aconteciam. E as reuniões elas aconteciam, na verdade, pelo grupo de WhatsApp. Ah, é verdade, a gente E ficou sabendo disso, lembra? O Gerson me passando, o Gerson, comanda aqui um abraço, ele me passando, né, o serviço, e dia das reuniões eu estava lá com ele, ele ia para a Câmara e fazia da Câmara. Os outros vereadores, às vezes de dentro de casa, aí a internet caía, eu estava na rua sem sinal, e ficava aquela coisa assim, um participa uma parte, o outro... Então, logo no início eu falei, cara, desse jeito não dá, irmão. Então... Já foi uma situação que eu já fui conversando com os outros vereadores para poder implantar na Câmara, né? O quanto antes, as medidas de segurança. Hoje, o plenário lá tem a separação dos vereadores por acrílico, então, quanto antes retomamos a reunião presencial, mas antes ainda de retornar à reunião presencial, a primeira sessão já foi pelo Google Meet, né? Uma sessão gravada, a população pôde também participar, porque essa reunião pelo Zap era uma reunião fechada, digamos assim, né? Porque só estava no grupo os vereadores, a imprensa, no máximo aí umas 30 pessoas. Essa reunião pelo Google Meet, a população até inclusive hoje, se pesquisar, está lá salvo para poder tirar suas dúvidas aí. E nesse período você procurou referências de outras cidades que faziam algo diferente? Como é que foi essa relação aí com os municípios próximos? Até eu costumo falar muito com os vereadores que a Além Paraíba às vezes é muito criticada, que está muito atrás algumas coisas das cidades da região, e algumas coisas não. Eu participo hoje de um grupo de WhatsApp de todos os presidentes das câmaras da região, Juiz de Fora, legal, mais de 50 presidentes das câmaras. Então, assim, como já era uma ideia, a gente saiu na frente e serviu de modelo para as outras câmaras. Cidades como Leopoldina, Cataguás, não foi fazer essa questão dessas reuniões pelo Google Meet, transmitida pelos canais oficiais da Câmara, depois presencialmente, agora há pouco. Caramba, cara. Logo no início, quando a gente voltou a reunião Então, quer dizer, Além Paraíba, então, foi pioneira na transmissão. Municípios. A gente legal, hoje cara. tem o canal oficial da Câmara, tanto no YouTube, tanto no Facebook. E eu comecei a falar isso no grupo lá dos presidentes, eles me parabenizaram, falaram que
E até ontem mesmo, a gente acha que não, que durante a reunião às vezes tem 30, 40 pessoas só assistindo, mas depois eu passando a vista nas reuniões passadas, nas gravações, quantidade de visualizações, teve reunião com 2.000 visualizações, 1.500, 1.700. Então, assim, às vezes as pessoas que naquele momento às vezes não poderiam estar acompanhando, algumas outras acompanharam depois e fica um arquivo salvo, né? Para poder tirar as dúvidas, né? Geralmente tem algumas polêmicas que faz parte um debate do mandato, né? Do parlamentar, e estamos aí para isso também. E bom que hoje está tudo bem organizado, estou bem satisfeito aí. Se não me engano, você também tem um canal aberto não de vereador, mas com seus eleitores, né? Você tem A minha rede social, né? O Facebook e meu Instagram hoje praticamente é voltado ao meu mandato, né? Família, eu tenho postado algumas coisas de família, meu mandato. O meu celular fica na minha página social, é o mesmo número desde sempre. Acho que é o mesmo número, eu só mudei a operadora, mas o número continua o mesmo. Você tem o mesmo número tanto para o cargo que você tem como seu pessoal? Isso, o celular meu é o mesmo número, fica na rede social. Às vezes a gente demora um pouco a responder, igual estamos aqui hoje conversando, a gente não pode parar para poder estar respondendo, mas logo na sequência a gente retorna para todas as pessoas que nos solicitam e dá um feedback e vamos dessa forma. E também foi uma das promessas de campanha eu ser acessível, né, à população, então continuo dessa forma. Legal. É uma premissa que tem tudo a ver com a comunicação que a gente estava falando agora há pouco, né? Você está disponível para quem acreditou em você, porque na verdade o vereador ele é o porta-voz, né? A profissão dele é ser a voz de todo mundo que está em volta dele para conseguir tomar as coisas. Então, desde o começo, a gente até conversou sobre isso, essa transparência, esse WhatsApp é uma condição muito interessante. Matheus, você estava falando um pouco sobre essa reunião com o deputado. Vocês conseguiram, né, trazer uma verba para o município. Fala um pouco para a gente aí de como é que foi essa conquista, como é que você conseguiu chegar nesse deputado especificamente. Conta para o pessoal um pouquinho. Agradecer novamente a diretoria da PAI, na pessoa do Carlos Eduardo, Cadu, que me apresentou, né, esse deputado. Cadu, você vem aqui, tá? Vou estar com ele, inclusive, agora na Secretaria de Saúde, junto com o prefeito Miguel, para poder dar destinação a essa verba, R$400 mil, que já está em conta, inclusive. Provavelmente vai ser construído um posto de saúde na Terra do Santo, que é um bairro que eu tenho um enorme carinho, né? E um bairro muito carente e que precisa, né? Na entrada da cidade tem um posto, mas é bem antigo, então assim, as acomodações assim, não tem condições realmente de um atendimento para a população. E o deputado federal, ele é um exemplo para todos nós, né? Médico conceituado, ele é considerado, como eu disse, o médico das APAES, já foi presidente, tem um vínculo muito grande com essa instituição, que aqui em Além Paraíba, inclusive, a gente estava falando, né, Natan? Referência até para Juiz de Fora, hoje Ser 3, que a gente fala, tem até colocação de prótese ocular, né? Atende o público em geral também em outros aspectos. Você pega uma cidade do tamanho do porte de Além Paraíba com 40 mil habitantes, ser referência para uma cidade igual Juiz de Fora com 700 mil habitantes realmente... É mérito da gestão, né? Mérito da diretoria, da gestão. Então a gente fica muito feliz, né, de estar falando dessa instituição que é a APAI. E o trabalho continua, né? Esse mesmo deputado conseguiu lá para Beira-Rio, aí vocês entendem muito melhor do que eu, a internet gratuita para a população, colocou lá uma antena para a população lá. Hoje a população ela consegue acessar de forma gratuita a internet e já tem mais 300 mil indicados que, se Deus quiser também, esse ano, caindo na conta, vai ser aproveitado da melhor forma possível aí pelo prefeito municipal. Legal. Isso é muito legal. Eu percebo que você e o Miguel, vocês têm uma proximidade muito grande, né? Você acha importante
para a população essa proximidade? Você como vereador poder ligar no prefeito para tem que resolver aquilo ali, da mesma forma ele para você, e o Miguel tá fazendo assim um mandato bem bacana, né, o segundo dele agora, e é um pouco diferente essa proximidade que ele tem sua com os outros vereadores, então, e tudo. Por que você se dá de conta disso? Antes de estar na política, eu e Miguel, a gente praticamente regula idade e somos também do futebol, como o Oswaldo. A galera do futebol não tem jeito, véio, vai dominar. Crescemos disputando competições fora da cidade, dormindo em chão de colégio. E acontece isso até hoje, né? A gente, ano passado mesmo, ano retrasado, na verdade, estivemos na cidade de São João del Rei disputando a competição. Ele dormiu lá com a gente no chão do colégio, eu dormi junto. Então, assim, junto com os atletas, eu já não era atleta mais, estava na comissão técnica, mas a amizade ela já vem de longos anos, não é por causa da questão política. Lógico que a política aproximou a gente a cada dia, e eu acho importante não só a minha aproximação do prefeito, mas de todos os outros vereadores, porque hoje a Câmara, se você for analisar cada vereador tem seu segmento, tem sua bandeira, um é da zona rural, o outro é voltado a outra bandeira, outra questão. Então, assim, e somos 13, então 13 vereadores vai enxergar mais problemas do que o prefeito. Então, estamos nas ruas, estamos nos bairros, sempre captando, né, as prioridades. A gente sabe que o cobertor é curto, né, vontade de fazer é grande, mas as demandas são enormes e infelizmente a gente não consegue fazer tudo, mas a gente vê as prioridades e passa essas prioridades para o prefeito, talvez uma coisa ou outra que ele talvez não tenha visto, é importante essa aproximação. O Miguel, né, nesse segundo mandato, talvez até por conta do Dedé, ele abriu uma parte assim, muito voltada para olhar o desenvolvimento da cidade, e sim a parte de negócio, emprego e tudo. Imagino que tem um dedo do Dedé, deve estar falando bastante sobre a importância disso, que é um cara que veio de comércio. Qual que é a sua opinião dessa chegada, né, de onde você tem hoje uma chapa, né, entre prefeito e vice, que alguém, de fato político, né, trabalhou em escola, e você tem um outro que vem do comércio. Você acha que ter o comerciante dentro do executivo é bom para a população? Com certeza. Dedé tem somado muito, né, com a gente. Ele, desde o primeiro momento, a gente percebia essa visão dele, até porque já é um empresário bem sucedido, então a gente imaginava que não seria diferente na prefeitura. Todas as reuniões voltadas ao desenvolvimento, geração de emprego, renda, a pauta é ele que coordena, né? E a gente estava conversando aqui em off, muita coisa boa ainda para acontecer em nossa cidade, planejamento tanto a curto prazo, a médio e longo prazo, a gente que está dentro, que sabe, então a gente fica muito feliz, né, das coisas que já estão acontecendo, do que vão acontecer, e isso passa muito pelo Dedé, né, essa parte do desenvolvimento, do progresso, e Além Paraíba que ganha com isso, a população, né, uma cidade carente, uma cidade como todas as outras, né, cidades do porte de Além Paraíba, é uma cidade que tem dificuldade para geração de emprego, de renda, e a gente percebe que tem crescido, né? Não talvez da velocidade que a gente gostaria, mas a gente percebe que Além Paraíba tem um norte aí pela frente para poder, se Deus quiser, melhorar ainda mais aí, para ter uma cidade que a população deseja ficar na cidade. Eu acho que todo Além Paraibano deseja que é uma cidade tranquila, mas infelizmente, por falta talvez de oportunidades, acaba um ou outro tendo que deixar a família, tendo que procurar outras cidades, e isso entristece a gente, que a gente perde amigos com isso, né? Pessoas próximas a nós que infelizmente tentam a sorte em outra cidade, tentar mudar essa história, né? No início aqui eu parabenizei vocês que tem hoje, graças a Deus, esse olhar pela nossa cidade, né? De empreendedores, pessoas que Deus continue abençoando, estão crescendo a cada dia pela competência, né? Que eu vejo, e gerando emprego, né? Mão de obra, eu acho que
a grande maioria é da cidade, se não falar Quando todos, a gente se não tem que falar trazer. 100%. A gente tem que trazer de fora, trazendo, mas não ele tem mora jeito. aqui. Então a gente fica muito feliz e que vocês sirvam de espelho aí para que outras pessoas, como vocês acreditaram, né, em Paraíba, o empreendimento que vocês hoje têm, que vocês poderiam ter feito em qualquer outra cidade, fizeram aqui em nossa cidade e que sirva aí de modelo para outras pessoas. Você falou sobre mão de obra, né? E aí no em off aqui a gente estava falando que você começou sua carreira com guarda-mirim, né? Seu primeiro emprego foi guarda-mirim. E, cara, quando você vê hoje algumas pessoas falando sobre a profissão de guarda-mirim, algumas pessoas desmerecem a profissão, né? Por não conhecerem, né? O trabalho. O quão é o trabalhoso a profissão. E uma outra coisa que a gente tem uma dificuldade é que, cara, achar pessoas com mão de obra qualificada em Paraíba, cara, é muito difícil. Muito bem. É muito difícil. Aí o Clério estava citando sobre o empresário. Muito se dá, você vai no comércio, o cara não sabe te receber. O cara não tem um treinamento de vendas, o cara não tem o perfil comercial, sabe? Não tem aquele tesão de estar ali te vendendo o produto que ele se preza a vender. E muito se dá isso por uma educação hoje que a gente está começando a revisitar, né? Uma educação que estava muito desmerecida antigamente. Vocês lá na Câmara, vocês têm alguma visão dessa? E vocês têm essa dor dos comerciantes, dos empresários? A nossa, com certeza, você vai sair daqui com ela. Mas você sente que para a cidade desenvolver a gente precisa de educação? A gente precisa de ter locais onde a gente consiga capacitar as pessoas com o que realmente o mercado precisa? Seja em TI, seja em novos negócios, ou mesmo em educação física, mas que sejam coisas mais eficientes, que ele consiga sair daqui e conseguir um outro emprego ou trazer coisas novas para cá? Com certeza. Eu acho que o desenvolvimento passa muito pela capacitação, né? Você está preparado para poder... a gente fala muito da questão do turismo. Se lá em Paraíba tem potencial turismo. Beleza. Tem potencial turístico? Beleza. Mas e aí? Hotelaria? Está preparado? A gente tem hoje. Será que as pessoas que vão vir para a nossa cidade, que vão se hospedar aqui, vão ficar satisfeitas? Né? Questão do atendimento, estrutura, questão da gastronomia. Será que temos restaurantes para poder receber esse público, que é um público exigente? Né? Sim. Pessoas que vão viajar, vão gastar dinheiro, elas querem, né, um atendimento que vão ficar satisfeitos até para poder retornarem para suas cidades e elogiar. Né? Além para a gente escuta muito falar Tiradentes, São João del Rei, que eu já falei aqui. Vira o ponto turístico justamente porque as pessoas que vão percebem uma cidade limpa, uma cidade agradável para se estar, então as pessoas falam uma com a outra, né? E isso eu acho que também é um marketing, né? Você ter boas referências, né? E além Paraíba, ela precisa, eu acho que com certeza, dessa questão. Sobre a capacitação de mão de obra, eu concordo plenamente com vocês. Eu recebo todos os dias no gabinete dezenas de currículos e 80% falando que é aquele que é o mais difícil que eu falo, que é o tanto faz. A gente vai pegar o currículo da pessoa, infelizmente a pessoa não tem qualificação e a pessoa fala, para mim qualquer coisa serve. Esse qualquer coisa é o que não tem hoje vaga. Sim. Entendeu? Porque infelizmente a oferta é grande, né? Muitas pessoas que não têm qualificação, a gente não tem como, infelizmente, estar ajudando. A gente torce para que outros cursos apareçam na cidade. Continua hoje o Senai, estava até vendo uma propaganda, curso de capacitação e tal, para as pessoas buscarem essa qualificação para poder ter mais chance no mercado. Eu vejo que o Senai, né? Você inclusive foi aluno do Senai junto com o Oswaldo. O Senai formava o pessoal em torneiro mecânico e algumas profissões dessas que talvez nos últimos 40, 30, 20 anos fazem muito mais sentido que hoje em dia, né? Eu sinto muita falta do Senai talvez ter se atualizado, e o Senai hoje está ofertando programação, robótica, coisas atualizadas. O que o torneiro tinha de um mercado de tantos milhões para ele poder trabalhar, hoje isso digitalizou e você continua formando um torneiro mecânico lá
que não tem uma situação ampla para fazer, né? Ele não tem um caminho, né? Então, dificilmente você vai ter uma máquina mecânica muito complexa, aí você vai chegar, não, pô, você vai ter uma indústria do lado que tem um supercomputador que está fazendo tudo. É igual o caso da imagem. A gente tem a imagem ali, que é uma indústria, ela fica no outro município, mas emprega muitas pessoas daqui. E assim, eles montam máquinas, só que você não tem quem faz a programação delas, né? Que é outra coisa muito mais complexa. Então existe essa diferença de mercado. E aí é fácil achar chão de fábrica. Agora, para programar ela ou fazer ela no 3D, lá no computador, aí os caras têm que trazer de fora. Acho que tudo vai passar e já está passando pela tecnologia. Não tem jeito. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Eu tinha um Fusca, né? E o mecânico do meu carro da época, o Fusca, continua sendo um dos meus melhores amigos, mas infelizmente ele não procurou acompanhar, se atualizar. E com a evolução dos carros, ele continua hoje arrumando os Fuscas, arrumando Kombi, arrumando os carros mais antigos, mas hoje eu percebo que ele, infelizmente, tem essa dificuldade para poder estar sendo mecânico dos carros mais novos. Isso vai em todos os segmentos, toda área. Quem não se atualizar vai ficando para trás e é dessa forma mesmo. E como que você vê essa parte assim da educação? Você vê que é uma questão pública? Ou você vê que realmente a gente precisa dar caminhos para a iniciativa privada poder trazer isso para o município? Sem puxar sardinha para o lado do prefeito, da secretária de Educação, que também é minha amiga, a secretária Tati, e falando um pouco da qualidade do ensino municipal, a gente hoje tem o mesmo material didático de escola particular, né? O Sistema Positivo, o Aprende Brasil. Inclusive a minha filha está estudando no Salles Marques, Clerinha estudou também no Salles Marques, estudamos, né, Clerinha? Salles Marques. E a gente fica muito feliz de poder dar condições para os alunos. Aí eu acho que também precisa de acontecer o interesse, né, do aluno, dos pais, para que, passado o tempo, as pessoas possam ter aí um futuro melhor garantido pelo estudo. Né? E a gente fica muito feliz do prefeito investir na educação, a gente ter hoje o mesmo material de ensino do que gostaríamos dos que os pais têm na rede particular. A gente fica muito feliz com isso. E você acha que isso é um pouco do reflexo que a gente está tendo em Além Paraíba? A chegada de, por exemplo, Loja Zema e Magazine agora, né? São dois grandes players que chegaram e que é uma coisa muito nova para a cidade. E adicional a isso, a gente está tendo bastante investimento, até de dinheiro de fora chegando. Você acha que essa gestão, esse tipo de gestão, esse modelo que faz com que essa galera de fora queira botar dinheiro aqui dentro? Com certeza. As pessoas hoje elas estão acreditando no potencial de Além Paraíba, né? Já estão enxergando lá na frente o crescimento, né? A gente, empresário, vive, lógico, de dinheiro, não tem jeito. Ninguém vai querer apostar num lugar nem que contratar não vai pessoas ter, também. porque também ele não consegue. vai ter jeito de se manter. Se ele não tiver retorno, como que ele vai se manter, né? E hoje a gente fica muito feliz que Além Paraíba, a cada dia que passa, é uma loja de um porte maior que está se estabelecendo e várias construções a cada dia também crescendo. E quem ganha com isso é a população, né? Geração de emprego, de renda, concorrência, eu acho que é importante para a questão dos preços. E o mercado ele é grande e eu acho que cabe todo mundo. Com certeza. Matheus, você está vereador primeiro mandato e o que você almeja assim, na vida pública? O que você olhar assim, como Matheus daqui a 4, 8, 12 anos? Como é que você se vê nessa carreira? Clarinho, eu costumo falar que é trabalho, cara. É um dia após o outro, é seguir trabalhando. A política eu falo como futebol, como religião, como carnaval, ela envolve muita emoção, né? E a emoção, as opiniões, elas mudam muito rápido, de uma hora para outra. Jogador de futebol, vou dar um exemplo aqui, na quarta-feira joga mal, a gente quer matar o cara, né? Chega no sábado, faz o gol da vitória. Inverteu tudo.
Então acho que um dia após o outro a gente tem que continuar com os pés no chão, continuar trabalhando. Apesar de ser o primeiro ano, já começam algumas especulações, até porque o próprio prefeito Miguel ele não pode tentar a reeleição, porque ele já está reeleito. E pela proximidade que você mesmo mencionou que eu tenho a ele, foi uma das pessoas que iniciou. Hoje eu acho que sou o único que permaneceu no grupo, daqueles que iniciaram o grupo, né? Pequenininho lá atrás. E as pessoas têm acompanhado de perto o trabalho que eu venho feito. Eles estão me colocando como um possível nome para a sucessão do prefeito dentro do grupo. Mas se vocês pesquisarem aí, não tem nenhum local que eu falo isso, que eu trabalho em cima disso. Isso aí fica por conta mesmo da opinião pública. Eu fico muito feliz se existe essa como é que eu posso falar? Se a gente está escutando isso dessas pessoas, é porque eles devem estar percebendo que o trabalho está sendo bem feito. Você represente. Isso, eles têm a vontade que a gente seja o nome. Mas eu deixo isso para a população, a gente tem que continuar pensando em trabalhar, atender da melhor forma possível, seguir do lado do povo e sempre procurando fazer o melhor. Porra, bacana, Matheus, top. Legal, bicho. É muito bom ouvir isso, né? Porque primeiro que você é um cara muito jovem, então a gente está passando pela conversão, né? Você tem muitos políticos de bastante idade e tem uma galera nova chegando. E muita gente pede mudança, mas pouca gente para refletir, para de fato ouvir o que o candidato está querendo falar. A gente até te trouxe aqui, né? O principal objetivo é para te deixar contar um pouco da sua visão desse projeto, para tentar alcançar mais gente, né, no nosso público, que é muito focado no empresário, no empreendedor, no pessoal que curte muito esse lance de gestão. Então a gente vai trazer muita gente para conversar e sempre com o intuito de contar o lado de lá, né? Porque é muito cômodo para o empresário falar que não mexo com política, não tô nem aí, na hora de votar eu voto em alguém, mas se eu te coloco lá e você não me representa, você está atrapalhando a minha gestão diretamente. Da mesma forma que se eu te coloco lá e você me representa, você está ajudando na minha gestão. Certeza. Então é um ciclo, né? Como eu disse, a tecnologia ela faz parte da vida de todos nós e a política ela não é diferente. A política ela de forma direta ou indireta ela está na vida de todos nós e é isso mesmo. Sobre eu falo também que a política ela é muito cenário. Você falou dessa turma mais jovem que deu essa mudança, né? Lá em Paraíba vinha num ciclo aí do Serginho Ribeiro, depois o professor Fernando Lúcio, Sim. né? Mais de 20 anos ficou aí entre os dois, e o próprio pai do Miguel também. Aí agora, Miguel mais jovem, o cenário naquele momento ele era favorável para uma renovação. Inclusive foi um dos nossos marketing, foi essa questão, a proposta de renovação, de mudança na primeira eleição do Miguel. Hoje eu acho que eu tenho até trabalhado muito em cima disso, por estar presidente da Câmara, a parte justamente da gestão. Eu acho que o cenário hoje, pelo que a população clama, que é emprego, eu acho que passa muito, vai ser muito favorável para a questão de gestor para a próxima eleição. Com certeza, até porque os 4 anos de mandato, né, que pode ser prolongado por mais 4, é pouco tempo dele conseguir colher o fruto daquilo que ele executou, né? Tem muita ação que o Miguel executou às vezes há 6 anos atrás e agora que está começando a nascer esse fruto. Da mesma forma que uma coisa que ele plantou agora é só daqui a 5, 6 anos que vai acontecer. Então essa continuidade do trabalho, né? Não entrar um cara que vai só ignorar o que o outro fez porque era concorrente, e sim analisar, falar, não, isso aqui é legal, vale a pena, isso aqui não é, e fazer essa geração de continuidade, né? Com certeza é o caminho para ter um fluxo crescente. De um modo geral, acho que a gente pouco cria, a gente mais copia. E as ideias boas, elas estão aí para isso mesmo. Isso. Né? A gente tem que pegar de outros lugares o que foi feito e trazer para a nossa cidade e manter
o que já está estabelecido. Não é porque um projeto era do fulano da oposição, vamos ser contra. Que não, ele é ruim, não. Que é ruim. Isso. Eu acho que isso não cabe mais, né, cara? Não existe. A gente tem que pensar no bem comum que é a população. Com certeza. Matheus, queria te convidar para você dar um recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente no YouTube aí, que são empresários, administradores da cidade aí. Queria que você desse um recado para eles aí, falar um pouco sua opinião e convidar eles para estar até mesmo participando, mandando pergunta para a gente aí. Então, Clarim, Natan, primeiro agradecer mais uma vez por estar na presença de vocês. Fico muito feliz a cada dia ver o crescimento, né, da empresa e dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas. A gente tem buscado sempre o diálogo com todos os segmentos e a gente precisa dessa proximidade para que juntos possamos fazer aí o melhor, né, para a população. E juntos, o que depender do Poder Legislativo, tenho certeza que pode contar com todos nós, vereadores, vereadoras. A Câmara tem sido uma Câmara bem progressista, né? Uma Câmara que tem buscado a questão de incentivos. A gente falava um pouco antes de começar também sobre incentivos fiscais que todo empresário procura, né? E é isso, dizer que estamos abertos a sugestões, a críticas, ao diálogo, para juntos tentar fazer aí sempre o melhor para a população. Bacana. Deixa seus canais de contato pra gente, caso alguém queira entrar em contato. Você falou que tem o seu telefone, que é o seu telefone particular. O telefone já está na rede social, DDD 32 98816 9319. O e-mail é bem fácil, é vereador Matheus Cruz, Matheus sem H, @gmail.com. E o Instagram também é vereador Matheus Cruz. E o Facebook que você mais usa? Facebook, Instagram, a gente vai deixar na bio. Eu vou deixar aqui embaixo pra galera poder clicar e seguir. Bacana. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast nível 3. É um prazer ter vocês aqui. E quem tiver alguma dúvida, que quiser deixar um recado pro vereador Matheus aí, você pode deixar no campo de comentários aí. E em breve a gente vai estar voltando com mais alguns assuntos bem legais. É isso aí. Matheus, muito obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Abraço aí a todos. Falou.